dia eu estava na minha casa da noite e aí eu fui para minha casa. Estava de noite. Foi quando era mais ou menos umas 10 horas da noite. Foi quando eu tava num restaurante com os meus pais, a minha mãe e meu pai, né? Eu tinha mais ou menos uns 2 anos de idade. Eu tinha mais ou menos uns dois anos de idade. Eu estava no dia 14 de setembro de 2011. Eu estava no dia 14 de setembro de 2011. Eu tinha uns 2 anos. 14 de setembro de 2011. Foi no dia que eu estava num restaurante com os meus pais. Aí eu tinha um telescópio para ver uma casa, uma lua e para eu ver a Via Láctea. E todos os dias eu estava pensando em ver noite. Quer dizer, eu estava pensando em ver a lua, as estrelas, os planetas que vive nas estrelas, ou seja, que vive no sistema solar, na Via Láctea e um monte de coisa. Só que aí teve uma noite que eu tava olhando no telescópio. Aí eu vi uma coisa muito estranha, que na verdade era um monstro muito horrível. Só que o monstro horrível, ele parecia um monstro assustador. E depois que o monstro olhou pra mim com uma cara bizarra e aí ele olhou pra mim basicamente ele olhou pra mim e aí ele estava olhando pra mim com uma cara muito bizarra. E eu fiquei um pouco assustado, que na verdade esse monstro na verdade era um anjo, um anjo do mal que tava olhando para mim certamente. E logo depois eu percebi que eu nunca vi que aparecia um anjo na Via Láctea. Eu pensava que era um anjo da guarda, mas não era. Era um anjo da Via Láctea com um olhar bizarro e olhar sinistro e pavoroso. E depois o monstro estava olhando para mim e disse: eu sou o anjo. E agora que você está olhando nos meus olhos, tenho que lhe dizer o que vai acontecer. Eu dominarei o mundo e você será o meu escravo. Na hora
eu tava assustado. E nada de ficar feliz por isso. E eu fiquei muito assustado de tanto ouvir essa voz que o anjo tinha. Que na verdade era uma foto de um anjo que parecia ser de um anjo bem malvado e assustador. E logo depois eu desmaiei. E aí depois de desmaiar eu acordei e vi que o anjo. Agora é seu lanche, tá? Segura. Tá bom. E logo depois, quando eu desmaiei, eu acordei. E quando eu acordei, eu me levantei de tanto acordar. Então depois o anjo foi embora e eu fiquei tipo, caraca. Eu não sabia que o anjo foi embora. Foi o que eu pensei. Só que o monstro, ele me falou que em breve ele vai ser o meu escravo. O meu escravo. Só que eu não sei muito bem se esse monstro vai ser meu escravo, mas só sei que tudo voltou ao normal depois disso. É que eu não sabia se esse monstro ia ser o meu escravo. Porque já se passaram há 13 anos e eu fiquei tipo até hoje sobre em que esse anjo devia ter opção genética para me poder pegar. E foi isso que aconteceu. Foi quando o monstro tava querendo falar isso pra mim. E atualmente, se isso foi no ano de 2011, atualmente a gente tá no ano de 2025, porque já se passaram há quase 14 anos desde que isso aconteceu, né? Porque ainda faz 13 anos que isso aconteceu. Até porque não deve ser tão difícil. Agora eu pergunto pra vocês, se vocês tem 2 anos de idade, se vocês são uma das crianças de 2 anos de idade, eu digo, se você tem um telescópio, eu digo, nunca pega seu telescópio para ver as estrelas, ou seja, o monstro, né? Que na verdade o monstro é um anjo. Tá bom? Porque isso já passou há 13 anos. Mas isso já se passou há 13 anos, já faz muito tempo. Já faz muitos anos já. Então foi isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like
e se inscrever no canal, por favor. E aproveita e se inscreva-se aqui no canal. Ah, e lembrando que amanhã, dia 5 de abril, vai ter o meu Instagram novo, que é Otávio Oficial 3. E nesse novo Instagram vai ter fotos e vai ter um monte de coisa que eu vou postar no meu Instagram. Mas para isso eu quero que vocês deixem o seu like e se inscreva-se aqui no canal para me ajudar a me seguir no meu Instagram, tá bom? E por isso eu, Otávio Andrade, peço para vocês me seguir lá no meu Instagram novo, tá bom? Porque eu vou pedir para minha mãe fazer o meu novo Instagram novo, que é esse daqui que eu falei para vocês, ó, Otávio Oficial 3. Então deixa o seu like e se inscreva-se aqui no canal. Então beijo e até o próximo vídeo. Até mais e tchau. Agora deixa eu desligar esse vídeo porque eu vou lanchar agora. Tchau. Até o próximo vídeo.